porque a política é importante. No livro A Política Segundo a Bíblia, gente, esse livro é maravilhoso. Ele é muito bom mesmo. Ele fala sobre o evangelho todo, inclui a transformação da sociedade. Eu vou ler aqui para vocês, está na página 63. Ele fala de uma coisa que, inclusive, eu falava muito, que eu sempre dizia que a igreja tinha que focar no evangelismo e não em questões políticas. E aí ele traz a resposta para isso. Ele fala o seguinte: a visão de que cristãos devem se dedicar ao evangelismo e não à política é equivocada por mais de um motivo. O evangelho todo inclui transformação social e, sem dúvida, devemos proclamar o perdão dos pecados pela fé em Cristo somente. Sem dúvida, esse é o único modo pelo qual o coração das pessoas será verdadeiramente transformado. Contudo, o perdão dos pecados não é a única mensagem do evangelho. Isso porque Jesus quer vidas transformadas e, por meio delas, um mundo transformado. As igrejas devem ensinar seus membros o que a Bíblia diz a respeito da vontade de Deus para as suas famílias, para os seus negócios, para a educação dos seus filhos? Claro que sim. E alguns cristãos são chamados para aplicar esses ensinamentos de modo a exercer influência positiva pelos governos. Ele vai trazendo as informações de quando a influência da igreja ela foi importante para a transformação da sociedade. Ele traz aqui uma série de leis. O cristão tem exercido influência positiva sobre os governos ao longo da história. A influência cristã sobre o governo foram as principais responsáveis pela criação de leis contra o infanticídio, o abandono de crianças e o aborto no Império Romano, contra lutas brutais até a morte nas quais militares e gladiadores morriam, contra a pena cruel de marcar com ferro em brasa o rosto de criminosos. A igreja também influenciou na realização da reforma de prisões, da separação de prisioneiros por sexo feminino e masculino, da criação de leis contra a pedofilia, na criação de leis que davam direito de propriedade, que conferiam outras proteções a mulheres, na criação de leis que proibiam a poligamia, que apesar disso ainda é praticada em países muçulmanos, de queimar mulheres viúvas na Índia. Então, assim, foi a influência da igreja nesses lugares que fez com que leis como essas e muitas outras que tem aqui no livro, que se eu citar tudo vai ficar imenso, que fossem aprovadas. Então, dizer que a política não é importante, que a igreja ela não deve interferir na política, é uma ignorância sem tamanho. Porque a igreja, o objetivo da igreja não é a imposição de uma religião, mas é ela estar em todos os ambientes. Já que o cristão e a política, eles não devem se envolver. Você quer me dizer, o presidente, o governador, o evangelismo, ele atingiu aí a nação toda, atingiu a Bahia inteira. Se esse cara, se um deputado, um senador, um governador estadual, se ele aceitar Jesus, já que o cristão não deve se envolver com política, ele deve renunciar ao cargo ou ele deve estar lá, refletindo Cristo naquele lugar? Tipo assim, não faz sentido, porque parece que você só pode ser crente se você não for político. Agora, óbvio, a gente não pode ignorar o fato de que a política, ela tem o poder de revelar o nosso caráter. Não é a política que corrompe o homem. A política, ela revela a corrupção que já está dentro de nós, assim como o dinheiro.